Muitos colegas abdicaram de férias, abdicaram de feriados, abdicaram de folgas, trabalharam vários turnos de 12 ou de 24 horas seguidos nas mesmas semanas e não pediram nada em troca. Fizeram porque tinha que ser. Chegavam a casa e não podiam abraçar os filhos. Muitos deles optaram por não ir para casa. Optaram por ir viver para um hotel ou por uma casa isolada para não porem os seus familiares em risco. Isto não pode ser esquecido. A informação é a única vacina que temos contra a Covid-19. Na ausência de uma vacina segura e eficaz, dependemos dos dados para conseguir dar uma resposta cabal a esta pandemia. É muito difícil gerir-se um sistema de saúde, um Serviço Nacional de Saúde ou uma resposta a uma emergência sanitária sem termos dados de qualidade. O apelo que se deixa, mais uma vez, e temos assumido essa postura construtiva, tentar apresentar soluções sempre que criticamos, é de facto que a informação seja tornada pública de uma forma que todos possam analisar, desde jornalistas que têm que informar o público, às universidades, aos políticos. O mais simples seria transformar o boletim diário num boletim que oferecesse a mesma informação com uma base regional e nos locais, como é o caso agora da área metropolitana norte, onde está o centro de epidemia, eventualmente informação um pouco mais detalhada ao nível, por exemplo, das freguesias que estão abrangidas pelo estado de calamidade. A outra informação que seria muito importante era compreender o número de surtos versus o número de casos que são diagnosticados fora das cadeias de transmissão. Isto é muito importante porque dá-nos um indicador de que nos demonstra, de facto, o quão controlada está a epidemia. Se tivermos uma próxima vaga no próximo inverno, os mecanismos ainda não estão suficientemente mecanizados. E mecanismos esses são identificar e isolar todos os casos infectados e suspeitos. Infelizmente, esse procedimento ainda não está suficientemente, a meu ver, automatizado. A meu ver, eu acho que se devem dividir a DGS, e é uma opinião pessoal, em 3 grandes pilares, se quiser. Uma entidade, podemos chamar a Agência de Dados de Saúde, que se dedicasse exclusivamente à questão dos dados de saúde, não apenas por uma questão epidemiológica, mas também, mas permitiria, por exemplo, transformar Portugal num hub de ensaios clínicos, permitindo que a informação estivesse devidamente sistematizada para esse fim. Perdemos muitas oportunidades, milhões de euros que todos os anos vão para outros países por não estarmos devidamente capacitados. A segunda componente, digamos, a componente mais clássica das orientações, dos programas de prevenção, aí podíamos ter uma entidade que seria à semelhança do Public Health England, a Saúde Pública Portugal, e que se dedicasse na transcrição das diretivas e recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da própria Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do ECDC e de outros, e depois ter uma terceira componente que se dedicasse exclusivamente na preparação e resposta perante ameaças biológicas. O Covid-19 é uma ameaça biológica. Se não fosse, não teria colocado a nossa economia em causa, não teria parado a sociedade com as consequências devastadoras económicas e sociais que estamos a começar a verificar. Ou seja, equipas que se dedicassem apenas a isto, a simular cenários e garantir planos de ação que digam quem faz o quê, quando, como e com que recursos. E garantir que quando uma situação destas ocorre, primeiro, somos capazes de conter de imediato, o que não aconteceu na China. Segundo, se falharmos nessa primeira fase, garantir uma resposta o mais rápido possível para evitar que se transforme numa pandemia. A nossa capacidade de resposta, e a meu ver, o conhecimento que hoje temos da Covid-19 já nos permite planear de modo a evitar voltar a fechar o país. Infelizmente, aquilo que é preciso fazer ainda não foi feito. Há necessidade de quase 400 camas que ainda não estão disponibilizadas. Há a questão da vacinação, que nós estivemos a insistir, o Governo, entretanto, avançou com um concurso público para 2 milhões de doses. Mesmo que quisesse mais, foi tarde demais para o mercado e já quase todos os países tinham saturado o mercado em termos de procura. E, portanto, nós alertamos para isto no início de maio. O último concurso ficou fechado a dia 30 de junho. Isto é falha de planeamento. E, portanto, infelizmente, essa é uma realidade. Mas, pelo menos as 2 milhões de doses que são gratuitas, esperemos que sejam de facto administradas, já seria um aumento face ao ano anterior. Depois há a questão da vacina pneumocócica, por exemplo, que não foi abrangida no plano, mas que poderia ser mais uma ferramenta. Outra ferramenta passaria por termos uma estrutura de identificação e isolamento automático de todos os casos infectados e suspeitos. A pobreza em Portugal continua a ser uma realidade, assim como as profundas desigualdades, e uma parte relevante da nossa população não tem acesso à medicação
precisamente por falta de condições económicas. Acho que o SNS poderia eventualmente, ao sistema de saúde como um todo, encontrar aqui uma solução universal, porventura, no caso de doentes crónicos com medicação crónica, poder haver aqui uma condição económica, com base na condição económica da população, poderem ter acesso a medicamentos de baixo custo ou eventualmente gratuitos, em função, digamos, da sua necessidade económica, uma medida como se utilizou, por exemplo, para a isenção de taxas moderadoras no passado. Muitos colegas abdicaram de férias, abdicaram de feriados, abdicaram de folgas, trabalharam vários turnos de 12 ou de 24 horas seguidos nas mesmas semanas e não pediram nada em troca. Fizeram porque tinha que ser. Chegavam a casa e não podiam abraçar os filhos. Muitos deles optaram por não ir para casa. Optaram por ir viver para um hotel ou para uma casa isolada para não porem os seus familiares em risco. Isto não pode ser esquecido. E, portanto, o que se vê é que o maior ativo do Serviço Nacional de Saúde são as pessoas que lá trabalham.